área. Tem químicos sintéticos, né? E por aí vai. E aí eu comecei a trabalhar com química medicinal, em planejamento de fármacos. Meu orientador foi o professor Carlos Montanari, que hoje ele está na USP de São Carlos. E na época a gente pesquisava compostos que tinham atividade contra a leishmaniose e contra a pneumocistose, que é aquela pneumonia que é comum em pessoas com AIDS, né? Normalmente a pessoa que tem AIDS, ele tem um sistema imunológico deficiente, né? E uma das infecções que ele sofre normalmente é essa pneumonia causada pela pneumocistose, ou também pessoas que têm um sistema imunológico deficiente por outras razões, geralmente pessoa que sofreu algum tipo de transplante, né, ou que tem doenças autoimunes, situações assim. E aí a gente fez uma longa pesquisa nesse campo, e trabalhando principalmente com modelagem molecular, com QSAR, que é uma área, eu não vou falar hoje, mas se um dia vocês tiverem interesse, a gente pode falar também, né? E quimiometria, né? Que são áreas aí muito importantes hoje na indústria farmacêutica, na indústria de materiais. Aí o objetivo do nosso seminário, nossa palestra hoje, é falar da modelagem molecular, né? Fazer uma introdução à modelagem molecular e dando uma ênfase maior às suas aplicações dentro da área de vocês, que é a engenharia química, né? Então, já iniciando, né, aí nesse slide título, tem uma logomarca à direita, que é do nosso grupo de pesquisa no Cefet, onde eu trabalho no Cefet Contagem, que é o NEFIC, que é o Núcleo de Estudos em Física e Química Computacional. Pode passar o próximo slide, tem mais informações aí. E vou falar também sobre este livro, né, que é o livro em que eu reuni a experiência que eu tive nesses anos trabalhando com modelagem molecular. Foi lançado na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, em Foz do Iguaçu, no ano retrasado. Logo vai ter uma segunda edição. E esse livro é um livro de introdução à modelagem, com exercícios, né, que é algo que não é comum na literatura brasileira, né? Tem alguma coisa na literatura estrangeira, mas no Brasil não tem. Então, é um livro que tem sido muito bem aceito justamente pela proposta dele, que é um livro didático, é um livro para sala de aula, né? E a linguagem dele é bastante acessível porque ela foi desenvolvida com os alunos do Cefet, que são alunos de nível técnico. Eu trabalhava num curso que tinha uma disciplina voltada para isso, uma disciplina dentro do curso de Química, e aí que surgiu a ideia de fazer esse trabalho. Pode passar aí. Aí tem o meu contato, depois se alguém quiser. Então vamos falar um pouco do que é a modelagem molecular, né? Quando você fala modelagem, a palavra modelagem nos remete a modelo, né? E a gente sabe que modelo não é a coisa real, é isso? Modelo não é a coisa real. Quando eu faço modelo, eu estou representando algo mais complexo, né? Mas aquele modelo ele serve de ponto de partida para a gente entender a natureza daquele algo mais complexo. E quando a gente fala em modelagem molecular, normalmente o que vem à cabeça são computadores, né? O pesquisador sentado ali na frente de um computador e visualizando ali modelos de sistemas químicos, moléculas, átomos, ligações, usando a interface do computador como ferramenta. Pode passar. Então, existem maneiras da gente definir modelagem molecular. Tem uma frase muito interessante do Richard Siegel, esse instituto que ele trabalha é um instituto muito importante em desenvolvimento de materiais, em que eles usam rotineiramente modelagem molecular, e ele fala que o experimento não pode simplesmente fazer tudo sozinho. Teoria e modelagem são essenciais. Então, a função da teoria, da modelagem, né, dos modelos teóricos, é dar subsídio para a interpretação dos experimentos. Né? A química continua sendo uma ciência experimental, mas os modelos químicos, né, eles servem para nos dar
uma ferramenta segura, sólida, para interpretar os resultados, né? Pode passar o próximo slide. Então, o que é a modelagem molecular? Então, uma maneira simplificada de definir modelagem molecular é um conjunto de métodos. Métodos computacionais, métodos em que você usa o computador como instrumento. Para quê? Para simular sistemas físicos e químicos. Então, você tem sistemas físicos e químicos, moléculas, átomos, sólidos, líquidos, gases, soluções, misturas, reações, materiais, polímeros diversos, moléculas biológicas. E hoje em dia, a modelagem molecular ela chega até o nível de simulação de sistemas vivos. Aí estou falando de tecidos, de células, até mesmo de órgãos, né? Que hoje na medicina essas simulações têm sido de grande auxílio. Então, a modelagem molecular usa o computador como ferramenta para simular sistemas físicos e químicos, né? Naturalmente, lançando mão de teorias e de modelos que nos permitam representar de maneira razoavelmente aceitável a coisa real. Lembrando sempre que o modelo ele não é a coisa real, né? Pode passar. Pode passar o próximo slide. Sim. Não, desculpa, pode voltar. Então, normalmente, a gente usa programas de computador. Geralmente, eles têm interface gráfica, mas nem sempre. Existem muitos programas de modelagem molecular que eles são só linha de comando, não tem interface. Então, isso normalmente é para pessoas que já estão mais experimentadas nessas técnicas, trabalham na linha de comando, e mesmo assim, os arquivos de saída, né, os resultados desses cálculos, depois eles são visualizados com programas com interface gráfica, porque a gente tem que transformar aquela informação matemática numa informação visual que o químico, o engenheiro, ele consiga interpretar, né? E qual que é o que o computador faz, né? A interface gráfica e os modelos que ele processa vão aplicar, então, esses modelos em estruturas químicas e gerar informações, extrair informações, né? Informações que, às vezes, a gente não consegue extrair diretamente do experimento. Às vezes, porque o experimento é muito caro, às vezes, porque o experimento é muito demorado, às vezes, porque o experimento é inviável. E, mesmo assim, a gente consegue simular isso no computador. Pode passar o próximo slide. Então, quando a gente pensa em modelagem molecular, normalmente é essa imagem que vem à nossa mente, né? Na figura à esquerda, nós temos um computador e um modelinho desses de plástico, que normalmente a gente usa para lecionar, né? Eu uso muito em sala de aula, né? Ajuda muito a visualizar a geometria, a entender ângulos, comprimentos de ligação, a compreender mesmo a linguagem química de uma maneira tridimensional, né? Então, quando você usa um modelo de plástico, né, como este, você está representando, né, de maneira bastante simplificada, né, uma realidade, né, uma realidade invisível, né, que a gente não vê, mas a gente vê os resultados dela, a gente vê as propriedades, a gente mensura as propriedades em laboratório, a gente vê como as substâncias reagem, a gente, então, faz uma inferência de como que a estrutura microscópica deve ser. E o modelo, ele é uma representação visual disso. E na figura da direita, nós temos uma pessoa na frente do computador, ele está com óculos para visualização em 3 dimensões, né, é um recurso que existe também, e na tela nós temos aí uma estrutura, uma molécula razoavelmente grande, né, deve ser aí uma proteína, algo assim, que é basicamente o mesmo modelo de plástico, só que transposto para a tela do computador. E quando você transpõe para a tela do computador, você pode fazer mais do que visualizar. Você pode fazer cálculos, você pode fazer medidas, você pode tirar muito mais informação do que a mera representação visual. Pode passar. Vocês trabalham no curso de engenharia química, né, e outras engenharias, muito com o conceito de modelagem de processos. E aí a primeira pergunta que vem é se modelagem molecular e modelagem de processos é a mesma coisa. Na verdade, eu diria que são duas maneiras de você simular sistemas químicos. A diferença essencial é que na modelagem molecular, você está interessado na estrutura microscópica, você está interessado em átomos, em moléculas, em elétrons, em ligações, né? E naturalmente que
quando você modela as substâncias a nível molecular, você vai tirar informações ali que você consegue medir a nível macroscópico. Na modelagem de processos, você está mais interessado nas propriedades físicas, mensuráveis, propriedades físicas em escala macroscópica, e como elas evoluem, como elas progridem ao longo de um processo. Então, por exemplo, eu posso usar a modelagem molecular para determinar uma propriedade como a densidade de um líquido em diversas temperaturas. E a evolução dessa densidade ao longo de um processo já seria objeto de estudo da modelagem de processos. Então, as duas abordagens se complementam. E, normalmente, nos cursos de engenharia se trabalha bastante com a modelagem de processos, mas não se tem um conhecimento muito forte da modelagem molecular, que normalmente é o domínio dos químicos ou dos físicos, né? E aí meu propósito nessa palestra é mostrar que para o engenheiro também existem muitas aplicações da modelagem molecular no conhecimento da engenharia. Pode passar. As duas abordagens se complementam, né? Então, é aquilo que eu falei. Enquanto que a modelagem de processos acompanha a evolução das propriedades do material, as trocas energéticas, a modelagem molecular permite prever essas propriedades em cada etapa, né? Eu acho que eu coloquei um slide, passa um passo próximo aí, eu acho que... esse gráfico, para mim ele fica pequenininho aqui, mas dá para ver, ele mostra mais ou menos o seguinte: no eixo vertical, você tem o tempo, digamos assim, em que os fenômenos acontecem, né, e também o tempo que os cálculos demoram, né? Ou seja, a complexidade dos cálculos, que se reflete no tempo de cálculo, vai aumentando de baixo para cima. No eixo horizontal, nós temos o tamanho, a escala de tamanho dos vários sistemas. Então, você começa com átomos, moléculas, e aí, lá no canto inferior esquerdo, no início do gráfico, você tem a mecânica quântica. Mecânica quântica, então, ela vai trabalhar com átomos, com moléculas, com polaridade, com cargas elétricas. Pois não. André, falhou aí, deu um pico aí, quando você estava Oi. falando sobre o eixo X, e aí logo Ah, depois sim. interrompeu sua fala. Aí retoma Então, aí, eu a partir daí, por vou favor. retomar. Ok. Perfeito. Esse gráfico, o objetivo dele é o seguinte: deixa eu fazer uma analogia primeiro, que vocês vão entender melhor esse gráfico. Quando eu falei que a modelagem molecular ela trabalha com as propriedades das substâncias em cada etapa do processo, e a modelagem de processos trabalha com a evolução, é mais ou menos como se fosse o filme e a fotografia. É como se o filme, a fotografia, você tem vários instantâneos de vários momentos de uma cena. Quando você junta esses instantâneos numa sequência, você vê a evolução, você vê a história, você vê o movimento. Aí eu já estou falando a modelagem de processos, enquanto que a fotografia é como se fosse a modelagem molecular, né? Eu estou pegando cada instante e analisando as propriedades. Então, voltando a esse gráfico. No eixo vertical, eu tenho tempo. Esse tempo, ele reflete tanto o tempo que os fenômenos demoram para acontecer, como o tempo que se leva para simular esses fenômenos no computador. Então, quanto mais tempo, quanto mais longos os processos, mais complexos eles são, e mais tempo eu preciso para processar, e mais complexos os modelos. No eixo horizontal, eu tenho o tamanho, eu tenho a escala dos fenômenos. Então, eu tenho desde coisas muito pequenas, que são átomos, elétrons, orbitais, que são objeto de estudo da mecânica quântica, né? Depois nós temos sistemas um pouco maiores, que são moléculas, de várias escalas de tamanho, aí eu tenho a modelagem molecular. Depois eu tenho a modelagem mesoescala, que já são sistemas moleculares muito maiores, por exemplo, sistemas nanoestruturados, né? E aí eu já posso pensar até mesmo em células, em vírus, em coisas bem maiores do que uma molécula. Depois eu tenho
simulações de processos, aí já estou pensando em quantidades maiores, uma escala bem maior, e até a ponta, que é a maior complexidade possível, que é a engenharia de um processo complexo. Que eu tenho vários processos que dialogam entre si, reações químicas que têm uma sequência direta e tem as reações paralelas que acontecem. Então, o engenheiro, normalmente, ele trabalha na ponta do processo, lá no final, né? Ele preocupa com as propriedades, pensando no material como um contínuo, não pensando em termos moleculares, né? Já o químico, normalmente, ele trabalha na ponta inversa, ou seja, ele trabalha mais com átomos, com moléculas, com coisas pequenas. Naturalmente que nós estamos falando da mesma coisa em escalas diferentes. Então, seria muito útil se a gente conseguisse entender o sistema com essas duas visões, né? Se você pudesse simular tanto em nível microscópico quanto em nível macroscópico e ver como essas coisas conversam entre si. Pode passar o próximo slide. Aqui é a analogia que eu fiz, a modelagem de processo é como se fosse um filme, e a modelagem molecular como se fosse um instantâneo, como se fosse um print, uma fotografia de cada etapa de um processo. Ok? Pode passar. Por que eu devo fazer modelagem molecular? Qual a utilidade? Né? Por que é importante para o profissional ter conhecimento da modelagem molecular? Em que ela pode ajudar? Pode passar. Bom, uma coisa que a modelagem nos permite é determinar propriedades. Isso é muito importante, né? Nós temos aí propriedades como energias, comprimento de ligação, volume, polaridade, carga, e essas propriedades estão diretamente relacionadas com as propriedades mensuráveis, né? Então, se você for pensar, por exemplo, na indústria de materiais, digamos que eu tenho uma indústria de tintas, de tinta automotiva, vou dar um exemplo, que quer desenvolver uma tinta que ela tenha que ela seja fosca, por exemplo, e que ela tenha uma boa aderência ao metal, uma tinta que não seja muito volátil, ou seja, eu quero um material com determinadas características. Eu sei que essas características estão relacionadas à estrutura química, estão relacionadas ao tipo de substância, ao tipo de interações, e se eu puder simular essas interações e prever as propriedades microscópicas, então eu não preciso testar uma infinidade de substâncias diferentes, uma infinidade de formulações diferentes, a um custo muito alto, né? Eu não preciso fazer isso se eu posso ir para o computador e fazer muitos testes preliminares e já filtrar aquelas soluções que são que têm um potencial de terem maior sucesso, e aí eu elimino tempo e elimino custo no desenvolvimento de novos materiais. Em vez de eu testar 100 combinações diferentes, eu vou testar as 20 melhores que eu já filtrei previamente no estudo de modelagem molecular. Então, isso tem uma aplicação muito grande, isso diminui o custo, né, e o tempo de desenvolvimento de novos materiais. É só um exemplo de como a modelagem molecular pode ser útil. Pode passar. E você pode também simular interações, né? No exemplo que eu dei da tinta, por exemplo, eu quero uma tinta que tenha uma boa aderência ao metal. Então, eu posso prever uma substância que tem uma boa interação com o metal, se eu puder simular, por exemplo, no computador, um conjunto de átomos metálicos, né, e interagindo com as moléculas daquele corante, com as moléculas do fixador, com as moléculas da resina, né, e estudando várias composições, estudando várias estruturas diferentes e encontrar aquelas que têm a melhor interação, né. E a gente sabe também que as propriedades dos materiais têm uma relação íntima com as interações, né? Por causa das interações, nós temos os estados de agregação, as substâncias são líquidas, são sólidas, são gases.
Por causa das interações, a gente tem substâncias que interagem com sistemas vivos, como drogas, por exemplo. Por causa das interações, a gente tem materiais que interferem nas propriedades de outros, né? E essas interações a gente consegue simular num sistema computacional. Pode passar. E aí vem uma outra questão. Mas eu já não tenho laboratório, eu já não tenho experimento. Por exemplo, eu já tenho métodos que me permitem medir densidade, medir viscosidade, ponto de fusão, turbidez e várias outras propriedades. Então, para que eu preciso que um computador calcule essas propriedades para mim, né? Aí entra a questão do custo, né? Se você consegue prever propriedades de materiais antes de sintetizar, antes de gastar reagente, de gastar tempo do laboratório, técnicas analíticas, se você consegue prever as propriedades de um material antes de fazer, você consegue diminuir bastante os custos de um processo que envolve muitas formulações diferentes. Na indústria farmacêutica, por exemplo, isso é muito comum, né? Quando você está procurando uma substância que tem atividade contra uma determinada doença, e você tem à sua disposição um inventário de milhares de drogas possíveis, você não vai testar uma por uma. Até existe essa possibilidade, chamada de química combinatória. Você tem um equipamento, né, que ele vai fazendo os testes automatizados, mas o custo disso é muito alto e nem sempre você tem resultados confiáveis. Na modelagem molecular, você consegue fazer testes com milhares de substâncias em cima de um receptor modelado no computador e dali você conseguir fazer algo com uma segurança muito grande, né, antes de partir para o laboratório e gastar, né, recursos com uma substância real, ok? Pode passar. E existe uma coisa muito importante também, né, que ficou conhecida atualmente como quimera tecnológica, né, que a possibilidade que a modelagem molecular tem de se estudar substâncias que a gente nem sabe se existirão de fato, né? Existem substâncias que foram previstas por computador e só muitos anos depois é que foram sintetizadas. Um exemplo, está aí no slide, são os fullerenos, né? Os fullerenos hoje eles têm uma importância muito grande, né? Tecnológica, como catalisadores, como lubrificantes, e quem previu a existência dos fullerenos foi um químico teórico, né? Ele previu que o carbono poderia formar essa forma alotrópica de bola de futebol, e isso muitos anos antes de se desenvolver as técnicas para se obter esses compostos em laboratório, né? Então, a modelagem molecular ela não trabalha só com coisas que já existem, ela permite também prever novas substâncias que futuramente podem existir, né? E, mais importante, com as propriedades que nós queremos. Pode passar. Então, vamos supor, então, que eu quero fazer modelagem molecular. Eu quero começar a trabalhar com modelagem molecular. Do que eu preciso? Vamos ver, então, quais são os requisitos. Pode passar. A primeira pergunta é o seguinte, modelagem molecular trabalha com modelos teóricos. Modelos teóricos, geralmente, eles são complicados, né? São modelos lá da química quântica, né? Ou da mecânica quântica, né? Da física, né? Então, nem todo mundo, às vezes, tem acesso ou tem domínio desses modelos, né? Que são objeto de estudo dos químicos teóricos, né? Aquele químico teórico raiz, aquele que desenvolve métodos. Eu não quero ser um químico teórico raiz, eu quero usar os métodos numa determinada aplicação. Então, eu preciso ter um conhecimento profundo de cálculo, de química quântica. Na realidade, não, você não precisa, né? Por que você não precisa, né? Você precisa ser um engenheiro mecânico para dirigir um carro, né? Você precisa saber construir uma máquina para ser capaz de operá-la adequadamente, corretamente? Não, não precisa. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo para entender a base daquele método que você está trabalhando, né? Então, quando você trabalha com modelagem molecular, é interessante você ter um conhecimento mínimo
do quê? Qual modelo que é mais aplicável a essa situação? Quais são as limitações do meu modelo? Que tipo de pressupostos esse modelo usa? Que tipo de aproximações ele usa? Como essas aproximações implicam no meu resultado? Como interpretar os resultados? É disso que você precisa. Você não vai ter que saber programar. Você não tem que saber a parte teórica que redundou naquele software, naquele programa que você está usando. Você tem que saber usar o programa e saber das limitações dele, ter um conhecimento mínimo dos métodos que você está usando, das aplicações daquele método, para saber que se você está usando o método certo para o sistema que você está trabalhando e se a sua análise dos resultados é confiável ou não. Existe um problema muito sério quando você trabalha com química computacional, é que o computador sempre te dá uma resposta, né? Se você faz um tipo de estudo completamente equivocado, seus pressupostos estão errados, você recorre ao método totalmente inadequado para aquela situação. Mas você aplica o cálculo, o computador vai te dar um número, ele vai te dar uma resposta. Eu devo ou não acreditar naquele número, né? Então, se você não tem ideia da natureza dos métodos, do que você está fazendo com aqueles métodos, o computador vai te dar um número. Aquele número, ele tem significado físico ou não? Então, essa é a questão. E aí que entra o conhecimento específico da sua área. Se você é um engenheiro, você vai usar o seu conhecimento de engenharia para ver se aquele resultado tem significado ou não. Se você é um químico, você vai interpretar se aquele resultado é factível ou não, né? Aí você vai ver se os pressupostos e as aproximações que você recorreu são aceitáveis para aquele sistema ou não, né? Então, isso é o mais importante. Mas você não precisa entender a base que aquele programa foi desenvolvido. Você não é programador, você é um usuário. Só que tem que ser um usuário consciente. A gente tem que usar não como uma caixa preta, mas usar consciente das aplicações que você tem para a situação que você está trabalhando. Pode passar. Outra pergunta também, né, nós estamos na questão de o que eu devo pensar, do que eu preciso para fazer modelagem molecular. Então, a primeira pergunta é se eu preciso de um conhecimento profundo de química quântica. Não, não precisa. Você tem que ter, pelo menos, noção da natureza do método que você está trabalhando. Outra coisa, normalmente, dependendo do tamanho do meu problema, vamos supor que eu quero simular um polímero, são milhares de átomos, ou uma proteína muito grande, né, ou um solvente. Eu preciso de um supercomputador para começar? Na verdade, não. A maioria dos trabalhos de modelagem molecular, inclusive trabalhos sérios que são publicados em revistas especializadas, são feitos em computadores comuns, né, em notebooks. Hoje em dia existem, inclusive, programas de modelagem até para celular, né? O celular hoje está fazendo tudo, né? Então você não precisa de um supercomputador. Agora, é claro que tudo vai depender do tamanho do seu sistema. Se você vai simular um sistema muito grande, usando um método muito refinado, é claro que você vai precisar de um sistema mais robusto. E, para isso, existem centros de processamento no mundo todo, né? Hoje em dia, existe o recurso da computação em nuvem, né? Que quase ninguém precisa ter, por exemplo, um cluster com um monte de máquinas para processar um cálculo pesado, né? Hoje em dia, você precisa de um programa leve, que vai servir de interface, onde você vai alimentar o seu modelo com seus dados e vai mandar esse cálculo para um centro de processamento na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, onde eles têm ali uma fazenda de dados enorme, e lá eles vão processar o seu cálculo e você pega o resultado de volta. Então, existem muitos, né? Por exemplo, existe um tipo de cálculo que nós trabalhamos muito de interação, que é chamado de docking, e existe um sistema chamado SwissDoc, né, que é da Suíça, que é um sistema de processamento que processa cálculos no mundo todo, né? As pessoas só mandam o arquivo de entrada com as condições que ele quer, o cálculo é feito todo lá e você só pega o resultado de volta. Então você não precisa de um supercomputador, você pode trabalhar no seu computador de casa, num computador com relativamente poucos recursos, né? O que às vezes dificulta um pouco é a interface gráfica, né? Na hora que você vai visualizar as moléculas,
dependendo dos recursos que o seu programa requer, às vezes você precisa de um sistema melhor, mais atualizado, um computador um pouco melhor. Mas nada, assim, longe da nossa realidade. Ok? Pode passar. Quais são as possibilidades? O que a modelagem molecular me fornece como informação? Pode passar. Olha só, eu tenho um determinado material. Então, agora vamos pensar em termos de engenharia mesmo. Eu tenho um determinado material e eu quero determinar as propriedades dele. No laboratório, eu posso determinar várias propriedades que estão aí nesse gráfico. A composição, resistência mecânica, resistência à corrosão, dureza, brilho, condutividade térmica ou elétrica, densidade, viscosidade, inflamabilidade, sabor, cor. Então, dependendo desse conjunto de propriedades, o valor agregado do seu material vai ser maior ou menor, não é isso? E, dependendo dessas propriedades, você vai ter impacto na linha de produção, ou seja, dependendo do tipo de propriedades que você quer, vai mudar a maneira como você planeja a sua produção. Dependendo do tipo de propriedades que você quer, vai requerer inovação tecnológica, então envolve pesquisa, né, de novos materiais. Dependendo dessas propriedades, você vai ter propriedades macroscópicas que afetam o processo como um todo. Então, por exemplo, digamos que em uma determinada etapa do processo, você tem um líquido que tem que passar por uma tubulação muito fina. Você quer que aquele líquido tenha uma viscosidade que seja compatível com o diâmetro daquele tubo. Então, você vai querer planejar o material ou modificar o material de modo que a viscosidade atenda aquele requisito, né? E você tem também as análises que são feitas em laboratório para fazer o controle dessas propriedades, análises físico-químicas e microbiológicas. Então, as propriedades são essenciais para o tipo de material que você tem. Se o programa de computador te permite prever, se não todas, mas a maior parte dessas propriedades, então você tem à sua mão uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito útil, que vai te permitir planejar um processo com muito mais controle, né, com grandes possibilidades, né, em vez de você depender única e exclusivamente das análises de laboratório, dos testes numa planta piloto, que é muito cara, e etc. Ok? Então, os programas de computadores permitem prever uma infinidade de propriedades, né? E essas propriedades são previstas com um grau de acerto bastante satisfatório, né? Pode passar o próximo slide. Eu vou citar aqui, como exemplo, algumas indústrias, a maioria delas indústrias grandes, né? Indústrias que atuam em vários países, que usam modelagem molecular para fazer, para propor, né, novos materiais. Por exemplo, materiais bioativos. Aí estou falando de medicamentos, estou falando de cosméticos, estou falando de hormônios, estou falando de aditivos em alimentos. Aí nós temos, por exemplo, a Merck, nós temos a Novartis, que são empresas que investem pesado em modelagem molecular e contratam gente especializada nessa área. Polímeros, vidro e materiais estruturais, né? Nós temos a Owens Corning, a Rhône, a Rhodia. Materiais eletrônicos e fotônicos, né? Por exemplo, para celulares. Nós temos a Motorola, a Toshiba, né? Pode passar aí. Nós temos catalisadores, nós temos a Ford, né? Solventes, nós temos aí indústrias químicas de várias, né, exemplos aí, ó, a BG Technologies, várias outras, produtos alimentícios e de higiene, nós temos a Colgate, a Unilever, a Kellogg, né, todas elas desenvolvem seus produtos numa base computacional primeiro, pode passar. Substâncias químicas e materiais, né, a Dow Chemical, a BASF, né, corantes e pigmentos, nós temos a Bayer, a Mitsubishi, filmes, imagem, a Fuji, Xerox, né, chapas de raio-x e
e materiais para fotografia artística, né? Também, que ainda usa filmes, essas coisas, né? Mais um aí. Combustíveis, ó, né? Nós temos aí não estou enxergando aqui, a Chevron, Totalfina, pesticidas, DuPont, né? O gigante aí de pesticidas, e nós temos empresas gigantes aí que são especializadas em software para modelagem, empresas que são especializadas em desenvolver programas de modelagem. Nós temos a Axelis, a Pharmacopedia, nós temos a Schrödinger, Gaussian, a Fujitsu, são empresas gigantes especializadas em software de modelagem, né? Existem alguns softwares que custam milhares de dólares para a indústria, né? Pode passar. Existe um mercado para quem tem formação em modelagem molecular? Vamos ver. Pode passar aí. Nós temos a seguinte situação, né? As companhias farmacêuticas hoje, principalmente as multinacionais, elas estão sempre à procura de pessoas que têm conhecimento, que têm know-how em modelagem molecular para o desenvolvimento de novos medicamentos. Uma indústria farmacêutica, ela não sai testando e sintetizando tudo, né? Nós estamos vendo aí essa crise do coronavírus, então as indústrias farmacêuticas estão investindo muitos recursos, muito dinheiro para desenvolver terapias para essa doença. E elas estão usando e abusando aí dos recursos de modelagem molecular, né? Hoje em dia você pode comprar, por exemplo, bancos com milhões de moléculas aí, que você testa para alvos biológicos específicos e você filtra ali aquelas que têm potencial de serem ativas. Aí, em vez de você testar 1 milhão, você testa 100, 50, que são potencialmente as mais potentes. Então, se você vai trabalhar nesse campo, esse tipo de conhecimento é um diferencial enorme. Se você tem conhecimento nessa área, pode passar. As indústrias químicas de base tecnológica também, que desenvolvem novos materiais, precisam de métodos computacionais, né? Por quê? Porque elas querem materiais com determinadas características, não só materiais que têm um valor agregado maior, uma melhor relação custo-benefício, mas um material que produza menos rejeitos para o meio ambiente também. Tudo isso é possível prever através de métodos computacionais. Então, de novo, um profissional que, além do básico, ele ainda tem conhecimento nessa área, realmente ele tem tá em vantagem, né? Pode passar. Aí aqui nós temos um gráfico que ele mostra as patentes, esse dado já é um pouco antigo, por setor na Europa, e aí vocês veem, por exemplo, olha, nós temos, por ordem aí, ó, 19% patentes em engenharia química, né? 13% tecnologia ambiental, depois nós temos 10% polímeros e química macromolecular. Essas 3 áreas que eu citei envolvem modelagem molecular. Então, parte do mérito dessas patentes vem dos computadores. Depois, 13% aí, ó, biotecnologia. Biotecnologia trabalha com modelagem molecular, com sistemas aí que você simula no computador. Depois, em azul, ó, química alimentar, 11%, e outras áreas mais. Todas essas áreas que estão patenteando novos produtos todos os anos, usam modelagem molecular como instrumento. Pode passar. E aqui nós temos um outro gráfico que mostra o aumento das patentes em química. Qual que é a área que mais aumentou o número de patentes ao longo dos anos? Nanotecnologia e microestruturas. É a área que está bombando, né? E em segundo lugar nós temos tecnologia ambiental, depois materiais químicos. Então tudo isso envolve também, em alguma fase do seu desenvolvimento, o estudo dessas propriedades no computador. Pode passar? Agora vamos falar de algumas aplicações dentro da engenharia especificamente, ok? A gente encontra na literatura muitos exemplos aplicados à química, biologia, mas eu selecionei alguns exemplos dentro da engenharia, não só engenharia química, tá? Aqui tem exemplos de outras engenharias também.
para vocês verem realmente qual que é a utilidade. Pode passar aí. Aqui nós temos um trabalho, eu queria até sugerir vocês conhecerem esse site, para quem não conhece, inovaçãotecnologica.com.br. É um site interessantíssimo, que eles trazem os últimos desenvolvimentos tecnológicos em várias áreas, com os artigos e tudo mais. Uma linguagem muito simples, né, uma linguagem jornalística. Aqui nós temos um artigo, Química Computacional descobre material super duro. Aí tem aí um modelo desse material, é um aglomerado de átomos aí, né? Não estou enxergando aí, mas tem átomos de silício, acho que tem átomos de fósforo. Então, esse modelo ele foi feito no computador, de modo que você conseguisse ter interações covalentes fortes em todas as direções. Então, são vários átomos aí tetraédricos, ou aquela configuração em gangorra, né, que dá ao material uma dureza excepcional, que, então, né, permite que esse material seja usado, por exemplo, como um ótimo abrasivo, né? A gente precisa aí de abrasivos para todo lado, né, em lixas, esmerios, né? Então, um material que foi desenvolvido a partir da química computacional, né, aplicado à engenharia de materiais, ou à engenharia química, né? Pode passar mais um exemplo aí. Aqui nós temos um material, é uma tese, né, da Universidade Federal de Goiás, métodos de modelagem molecular para estudo e planejamento de compostos com propriedades óticas. Aqui nós temos um composto, né, aromático, né, dentre os vários que foram estudados nesse trabalho, em que ele estuda as suas propriedades óticas, que são materiais que são interessantes, por exemplo, para a produção de resinas que sejam transparentes, que tenham determinadas propriedades óticas, né, que brilham, que tenham reflexão total, por exemplo, né, muito úteis em equipamentos eletrônicos. Foi também desenvolvido a partir de modelagem molecular, né, uma aplicação direta na engenharia. Mais um exemplo aí. Aqui nós temos aplicação de modelagem molecular em engenharia química, investigação do mecanismo de degradação do fenol em processos oxidativos avançados. Processos oxidativos avançados são esses processos de limpeza, por exemplo, de água, em que se usa agentes oxidantes poderosos, né, como peróxidos, como nitreto, como ozônio, para você degradar a matéria orgânica. E os fenóis são compostos muito tóxicos, né? Geralmente eles estão presentes em resíduos de indústria de papel e celulose, indústria têxtil. E aí, esse trabalho, ele estuda a cinética, né, da degradação desses compostos, né, de que forma que esses compostos reagem, quais são os intermediários formados, como que a luz e os catalisadores afetam a formação desses produtos, né? E é um trabalho diretamente relacionado à engenharia química, porque você está trabalhando com um processo de tratamento de efluente, é isso? A engenharia ambiental também pode ter aplicação. Mais um, hein? Todos esses são exemplos, pessoal, de aplicações da modelagem a várias áreas da engenharia. Aqui nós temos um material da FAPESP, né? Modelagem molecular amplia conhecimento sobre materiais biopoliméricos. Na figura da direita aí você vê uns materiais aí com uma estrutura muito interessante, né, parecendo uns nanotubos, só que em vez de carbono são de outros átomos, né? Materiais biopoliméricos, eles são interessantes porque eles servem, por exemplo, para transporte de drogas no organismo, né? Hoje em dia se procura muitos materiais que você consiga encapsular um medicamento dentro dele, a pessoa toma o medicamento, em vez de estar livre, vai estar aprisionado dentro dessas estruturas, e aí as interações são fracas, e lá dentro do trato gastrointestinal, vai liberando, né, aos poucos aquele medicamento, aí em vez da pessoa ter que tomar o medicamento 4 vezes por dia, ela toma uma vez só, né? Diminui os efeitos colaterais e tudo mais, porque vai liberando aos poucos. Então, são materiais aí que têm sido estudados também utilizando o computador como ferramenta. Pode passar? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Aqui nós temos um exemplo da modelagem molecular estudando as reações de produção do biodiesel, né? Tá vendo aí, ó, programa de pós-graduação em engenharia química. É um trabalho de modelagem na Universidade Federal de Uberlândia,
feito pelo curso de Engenharia Química, para estudar aí as reações de produção de biodiesel, né? Aí na figura da direita, é uma das figuras desse trabalho, né? Mostrando aí a estrutura de um dos ácidos graxos, né? Que podem ser usados os ésteres, né, de ácidos graxos, que podem ser usados aí na produção de biodiesel. Então ele compara o tamanho da cadeia, ele compara a composição de vários óleos e etc. Mais um aí. Aqui nós temos um exemplo muito interessante da modelagem molecular, vejam só, aplicada em engenharia civil, um modelo realístico de hidratos de cimento, né? Aqui à direita nós temos uma estrutura aí de um silicato, né, presente no cimento Portland, né? Inclusive, eu tenho uma colaboração com um professor do Cefet, Timóteo. Esse professor, ele é da engenharia civil, eu sou da química, e a gente faz simulações e tudo mais de sistemas de interesse da engenharia química, da engenharia civil, né? Ele trabalha com vários tipos de cimento e ele cria compósitos desse cimento, né? Ele faz, por exemplo, cimento com carbeno, cimento com lodo de indústria de celulose, né? Lá perto de Timóteo tem a Cenibra, então eles têm muito desse material lá. Aí ele estuda a composição desses materiais e a finalidade da nossa parceria é ver como as interações acontecem, que tipo de composição que é mais favorável, para que aquele cimento ele tenha uma dureza maior, por exemplo, uma elasticidade maior ou menor, etc. Então é um exemplo aí que você usa a modelagem numa área que aparentemente é só matemática, né, só cálculo, e não é. Aí você tem a contribuição da química computacional, né, para entender a natureza dos materiais. Pode passar. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Modelagem molecular com ferramentas de avaliação de pavimentos asfálticos. Olha só, asfalto. Então, tipos de asfalto, tipos de composições de asfaltos, né? O asfalto é um composto orgânico, né? É aquela fase do petróleo, né? O Vitório dá aula aí de petróleo para vocês, então deve falar sobre essas fases aí mais pesadas, né? Mais densas do petróleo, né? A nafta, o asfalto, né? Que são compostos orgânicos, né? Poliaromáticos, né? E pelo fato de ser poliaromático, você tem muitas interações de anel com anel, que são interações razoavelmente fortes, né? Pontos de fusão altos, né? Viscosidade alta. Então, esse estudo aí, ele visa entender a relação entre a estrutura e as propriedades desses asfaltos aí. Deixa eu ver, acho que tem mais um exemplo depois desse, não tenho certeza. Sim. Aqui nós temos modelagem molecular da adsorção de benzeno em carvão ativado. Né? Carvão ativado, temos superfície de contato grande e interage com compostos aromáticos, que são poluentes, né? E aí esse trabalho estudou a interação entre eles. E olha só, é um congresso de engenharia química, ó. É um congresso de engenharia química, um trabalho de modelagem molecular. Né? Então, são exemplos que mostram, né, como a engenharia química hoje, gradativamente, ela está recorrendo à modelagem molecular, está descobrindo a modelagem molecular. Pode passar aí. Eu acho que eu coloquei aqui. Aqui tem mais um exemplo que mostra. Deixa eu ver se eu não me lembro o que era. Sim, é um método de modelagem molecular para você comparar melhores solventes. Qual que é o melhor solvente para determinadas aplicações? Aí ele prevê interações e tudo mais. Né? Solvente tem uma importância muito grande em modelagem molecular, em engenharia, né? Porque a partir dele você estuda o seu método, né? Que solvente que eu devo usar, por exemplo, né? Então as propriedades desses solventes, né? De mistura de solventes podem ser previstas também. Faça mais um aí, acho que os meus exemplos acabam aqui. Aqui nós temos um site que é o NanoHub, que é um site muito interessante, eu convido vocês a conhecerem, que ele permite você prever várias propriedades de materiais, tudo online, você não precisa baixar nada, você faz tudo no navegador mesmo. Ele permite prever as propriedades de vários materiais, né? Várias propriedades, às vezes, que você precisaria de um computador robusto para fazer, aqui você consegue prever e te auxilia bastante no seu estudo, né? Pode passar mais um slide aí.
Aqui é um livro publicado para engenharia, ensinando técnicas de modelagem molecular na simulação de materiais, né? Então, mostrando também que existem muitas publicações atualmente, livros, artigos, revistas, que estão buscando na modelagem molecular melhorar a qualidade dos seus resultados, né? Mais um. Eu quero fazer uma breve apresentação aqui, vocês me permitem. Então, o que acontece? Durante muitos anos, eu trabalhei com modelagem molecular e percebi o potencial dessa área, que nas universidades já está bem estabelecido, mas principalmente em grupos de químicos e biólogos. E uma necessidade que eu percebi é que não havia materiais didáticos para quem quisesse começar a trabalhar. Uma pessoa que percebeu o potencial da modelagem molecular no seu trabalho, mas não sabe por onde começar. E os livros que tem no mercado, geralmente, são livros voltados para gente que já entende daquilo ali, que já conhece os métodos, que tem uma matemática muito pesada. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tive que aprender na marra, né, usando os programas que havia na época, né, a gente trabalhava com o Hypercam, eu trabalhava com o Macromodel, são programas comerciais, havia poucos programas gratuitos, e aí eu percebi a necessidade de um material de fácil acesso para uso em sala de aula. Por que sala de aula? Porque mesmo para quem trabalha com ensino, né, isso é muito importante. Por exemplo, o professor de Química Orgânica, que vai falar sobre estruturas químicas, sobre cadeias, vai falar sobre isomeria, às vezes ele recorre a modelos de plástico e tudo mais, mas que tem as suas limitações. E o uso do computador, hoje em dia todo mundo tem um celular, né, que ele pode baixar ali aplicativos de visualização, ou ter um computador. Eu percebia que essas ferramentas tinham uma utilidade muito grande e que às vezes o professor não tinha um material acessível para entender como utilizar. E aí eu criei um material, que é este livro, né, foi lançado na SPQ, que é a partir de materiais que eu usei com os meus alunos do curso técnico. A gente tinha uma disciplina que eles aprendiam a desenhar moléculas no computador, a fazer cálculos simples, como medir um ângulo, o comprimento de uma ligação, saber qual ligação é mais comprida, mais curta, e aí a gente vai discutir por que essa ligação é mais comprida, por que essa ligação é mais curta, por que esse ângulo é mais fechado, como que isso influencia nas propriedades dele, e relacionar isso com a química do ensino médio, né? E aí, eu trabalhei durante 2 anos na Universidade Federal de Ouro Preto, dando aula para vários cursos de engenharia, trabalhei com várias engenharias na química geral, e dando a química geral, eu usava modelos de computador para falar sobre os conceitos básicos da química, e eu percebia como isso ajudava, principalmente com aqueles alunos que tinham uma dificuldade em visualizar estruturas tridimensionais. Não é todo mundo que tem aquela facilidade de visualizar. E aí eu percebia esse nicho, né, essa demanda, e eu comecei a trabalhar, então, nesse material, e aí, no ano retrasado, eu lancei esse livro, e esse livro tem tido uma ótima aceitação. No final dessa palestra, eu tenho até uma surpresinha aqui para vocês. Então, aqui, esse livro ele tem uma parte teórica, que é uma parte teórica extremamente acessível, uma linguagem muito simples, uma pouca matemática, explicando passo a passo o que são os métodos de modelagem, quais são os métodos que existem, o que é uma minimização, o que é um docking, como é que a gente calcula propriedades, como é que o computador lê uma estrutura, como é que ele faz aquele desenho. E depois, a segunda parte, são exercícios para serem feitos no computador usando programas gratuitos. Aqui, por exemplo, a gente usa o ChemSketch, que é um programa gratuito, a gente usa o Argus Lab, né, programas gratuitos, né. E aí, então, eu desenvolvi esse trabalho, e além do que está no livro, ainda tem
um HD virtual, né? Tem um endereço que a pessoa clica, e aí tem roteiros, tem artigos, tem outras coisas além do livro que ficam ali à disposição. Que, na verdade, eu estou até precisando atualizar. Pode passar o próximo slide, então. Então, aqui eu tenho um exemplo de um dos exercícios que estão nesse livro, que é aplicado à engenharia química. Aqui eu tenho um exercício que é uma série de compostos de zinco que são usados como para combater a corrosão dentro de motores, né? O óleo lubrificante de motor, às vezes ele tem partículas metálicas, algumas coisas ali que podem ficar aderidas nas paredes metálicas do motor, né? E vão causando corrosão. Então, existem ali substâncias, aditivos nesses óleos que diminuem a corrosão, né? Quando você vai no posto e coloca uma gasolina aditivada, são esses aditivos que preservam o motor. Então, aqui eu tenho um exemplo de um exercício que tem nesse livro, que tem a estrutura de vários aditivos. Então, o objetivo é desenhar essas estruturas, visualizar elas em 3 dimensões e fazer um cálculo, por exemplo, da força das ligações, saber quais ligações são mais fortes, quais ligações são mais fracas, quais ligações que se quebram primeiro, para você ter uma noção, por exemplo, de que reações que ele sofre, né? Qual desses aí que provavelmente é o lubrificante melhor, né? É o que vai que vai reagir com os fragmentos metálicos com mais facilidade do que os outros. Então, é um tipo de exercício que pode ser feito num programa gratuito, que tem uma aplicação direta dentro da engenharia, porque você está trabalhando com materiais que vão ser usados no motor, numa máquina, né? Num aditivo de um combustível, né? Então, é um dos exemplos que tem neste livro, né? Eu espero aí, até o ano que vem, lançar uma segunda edição, que vai ter muito mais exemplos aí na área de engenharia, né? Muito mais aplicações aí, e é claro que é só um guia para o profissional poder fazer outras coisas, aqui é só para a pessoa ter uma ideia das possibilidades que existem. São poucos exemplos, mas exemplos escolhidos a dedo, né? Pode passar o próximo slide aí, deixa eu ver o que está. Aqui eu tenho uma imagem do trabalho que foi desenvolvido na escola onde eu trabalho. Esses aí são alunos de ensino médio, ó. Eles estão trabalhando com moléculas no computador e é um exercício de química orgânica do ensino médio, né, do curso técnico, na verdade. Aí eles desenham estruturas, na figura da direita tem esse desenho bonito aí dessas bolinhas, que é o que a gente chama de superfície de potencial eletrostático. Dependendo da cor, você sabe quais as regiões da molécula que são positivas, negativas. Você vai saber qual molécula é mais eletronegativa, se a molécula vai atacar a outra, por onde que ataca. E aí você consegue fazer um estudo da química orgânica muito mais racional, muito mais interessante do que só no quadro, né? E os alunos, eles assimilam isso com muita facilidade, porque realmente é uma linguagem que, inclusive, assim, a nossa geração, né, nós que já estão virando a serra, né? A nossa geração não conheceu isso, né? Mas a geração de vocês tem um acesso a essas tecnologias, tem um entendimento dessas linguagens muito melhor, muito mais orgânico do que nós. Então, por que não usar, né? Então, isso aí é um desafio, né? Pode passar aí. Aqui, pessoal, só para dar um exemplo a vocês de como que a modelagem molecular está ganhando espaço nos cursos de engenharia. Aqui nós temos um mestrado em engenharia de materiais, eu não estou conseguindo enxergar aí, porque eu estou olhando no celular, então está muito pequenininho, de qual instituição que é. Se alguém conseguir enxergar aí, me fala. Mas é um curso de mestrado em engenharia de materiais, e olha só, eles têm uma matéria, uma disciplina de modelagem molecular no currículo, matéria obrigatória, né, para mestrado em materiais, de um curso de engenharia, né? Acho que tem mais um aí, passa no próximo slide, deixa eu ver. É de Alfenas, André. Alfenas, porque eu estou olhando o slide, então... Eu acho que é Alfenas. Unifei é Alfenas, não é? Unifei, não, Unifei é... Não, Unifal. É Unifal ou Unifei? Está escrito aí. É Unifei. Unifei não, então Unifei é Itajubá. Itajubá, isso. Uhum. Itajubá, é isso mesmo. Aqui nós temos, agora vocês vão ter que me ajudar a ler aí, porque não está impossível. Programa de pós-graduação em Engenharia Química,
Aí tem uma disciplina aí, ó, o que está escrito aí, ó? Me ajuda aí, Vitória, o que está escrito aí? Não estou enxergando nada aqui. Hemodinâmica e modelagem molecular. Isso aí. Então, é uma disciplina, deve ser do mestrado também, esse aí é da USP, ó, do mestrado da USP em Engenharia Química, uma disciplina de modelagem molecular, tá vendo? Aqui nós temos um outro aí, à direita, modelagem computacional, olha de que instituição que é. Eu não estou conseguindo enxergar. É de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora, isso. Isso. Então, são alguns exemplos que mostram como os cursos de engenharia química estão começando a acordar para a necessidade. Só que vocês estão vendo que não é curso de graduação, geralmente é pós-graduação. Então, nem é todo mundo que vai ver, né? Mas existem cursos de graduação também que estão interessados em dar esse conhecimento para os alunos também, né? Tem disciplinas optativas e tudo mais. Pode passar mais um slide aí, nós estamos quase terminando. Aqui, pessoal, só fazer meu merchan aí, o livro ele pode ser adquirido, ele é da editora Pria, uma editora muito boa lá de Curitiba, né? Ele está sendo vendido no site da editora, ele está sendo vendido no site da Amazon, no site da Americanas. Você pode comprar o físico e pode comprar o livro em digital também, né? Digital é 30 e poucos reais, acho que a física é 62 reais, né? E muitas pessoas têm adquirido e têm usado, inclusive existem grupos de pesquisa, na UFMG, em outros lugares, em Alfenas, que os alunos que vão trabalhar com modelagem molecular, o primeiro contato deles com as técnicas é através desse material que nós produzimos. Isso tem aberto caminhos, né? Então tem ajudado bastante, né? E eu já conversei com o Vitória para ver se a gente consegue que a instituição de vocês compre alguns exemplares para a biblioteca também. Pode passar aí. Então, ele tem a versão digital, que você pode olhar no celular, no tablet, né? Aí tem lá as atividades e tudo mais. Pode passar mais um aí. E tem o Drive virtual, né? Lá na parte prática tem um link que você clica, que você digita, né? E aí tem uma pasta que tem vários materiais adicionais para o livro. Então, sempre quando eu crio um roteiro novo, eu crio uma prática, alguma coisa, eu coloco lá que vai além do livro, né? E futuramente, numa segunda edição, esses roteiros já vão ser incorporados ao livro mesmo, né? Pode passar mais um slide aí, eu acho que já está no final. Eu queria só